136:1. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Isso traz os mais antigos vão lembrar um corinho do Vencedores por Cristo, que é exatamente esse salmo. E, na verdade, o coração tem que estar sempre cheio, na verdade, da presença do Pai. Por onde a gente for, render graças ao Senhor. Por onde a gente passar, lembrar que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Então, essa vai ser minha oração hoje por todos nós. Pai, nesse momento nos colocamos na tua presença. Aliás, estamos nela, moramos nela. Obrigada porque podemos estar juntos em família e mesmo cada um num canto do Brasil ou do mundo, estamos conectados através do teu Espírito Santo e do teu amor. Obrigada, Deus, pela tua presença na nossa vida. Nunca nos deixe esquecer que passe a gente pelo que passar, a tua misericórdia dura para sempre. Que os nossos caminhos sejam alinhados com a tua perfeita vontade. Que a agenda do céu esteja no nosso dia, todos os dias da nossa vida, para que a gente nunca se perca de quem o Senhor é em nós e através de nós. O Senhor é o nosso Pai amoroso, o nosso Pai que cuida de cada um de nós. O Senhor cuida da nossa dor, da nossa tristeza, o Senhor celebra a nossa alegria. Então hoje é dia de render graças ao Senhor. Obrigada por este tempo na tua presença, onde podemos louvar, adorar, ofertar, glorificar o teu nome. Aceita a nossa porção de amor no dia de hoje, em oferta viva diante de ti, em louvor e adoração. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, motivo de não sermos consumidos. Obrigada pelo sangue de Cristo vertido na cruz, que fez a ponte para que hoje estivéssemos todos aqui, diante de ti, buscando a tua face, bebendo do Senhor, da tua palavra. Abençoa o louvor, abençoa quem for trazer a ministração. E assim como o Senhor tão singelamente disse para mim o que era para orar, colocou no meu coração, assim seja também aquilo que o Senhor vai fazer através de cada um que vai estar na direção desse culto hoje. O Senhor cuida de nós e nós te louvamos e bendizemos por isso. Obrigada, Deus, pelo dia de hoje, porque estamos aqui inteiros e íntegros e estejamos realmente conectados diante do Senhor, em obediência e amor para ouvir a tua voz. Obrigada, papai, pelo teu imenso amor. Cuida de mim, de cada um dos meus irmãos que estão aqui na CIA, de cada um dos nossos irmãos que estão espalhados pelo mundo, porque na verdade temos um só Deus e somos um só povo diante de ti. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Gratidão, Sibeli, pela linda e amorosa, vou colocar assim, oração, para a gente poder abrir o nosso culto de hoje. E até nesse clima, pedir para quem esteja aqui que possa abrir suas câmeras, né? Estamos aqui para celebrar o Senhor. Meu som tá bom, é isso? Tá baixo? Então, peraí que minha que tá dizendo aqui que tá baixo. Deixa eu ver aqui. E agora deve ter melhorado. Sim? Parece que deu aquele bom, né, no ouvido agora. Tá bom, então vou começar de novo. Gratidão, Sibeli, pela linda e amorosa oração para a gente começar o culto de hoje. E já peço que vocês já abram a câmera, nesse clima que estamos aqui justamente para honrar e glorificar ao Senhor. Então, quem não abriu suas câmeras, que possa abrir, para que a gente possa aqui estarmos juntos nesta manhã. Eu queria fazer um pouco diferente hoje, dentro de uma abertura, né? Eu podia chegar aqui e falar assim: ah, Deus falou comigo que não é para mim falar. Então, de repente, Roberta, fala no meu lugar, né? Eu quero ver a Roberta pular aqui na cadeira e falar assim: como assim falar no meu lugar, né? Não, calma. Na verdade, eu sempre digo que temos que estar preparados para aquilo que o Senhor nos coloca nos momentos da vida. E para isso, eu creio que nós temos que, sim, internalizar a nossa identidade. Não sei se vocês sabem, né? Eu vou até mudar aqui, mudei meu nome, né? Esse é meu nome real, Dorishig Cláudio Miyashiro, nesta ordem, inclusive, né? Poucos me conhecem pelo primeiro nome. E esse primeiro nome, por muitas vezes, eu rejeitei ele na minha vida, né? Por questões de bullying,
por ser difícil de falar, por me trazer algumas situações que algumas vezes me trouxe até vergonha, né? E tem um fato que é curioso, que eu gosto de contar sempre. Eu estava lá no começo da minha jornada de carreira e todo entusiasmado com uma oportunidade de emprego muito boa, né? E aí vem um candidato, olha meu currículo e fala assim, nossa, candidato não, quem vai fazer a entrevista, agora fugiu o nome, enfim, pegou lá meu currículo e falou assim, nossa, que nome bonito, né? O que significa? E eu, naquele lápis de segundo, né? Caramba, eu não sei o que eu falo, né? Veio à mente assim, falar assim, nossa, trabalhador incansável, pau pra toda obra, águia que voa alto, sei lá, né? Mas aí eu fui honesto nessa hora, enchi meu peito de ar e falei assim, não sei, coincidência ou não, aquela vaga de emprego não foi minha. E claro, né? Saindo da entrevista, fui lá no meu pai perguntar, pai, de onde veio esse nome, né? Qual o significado dele? Dentro da cultura, né? O significado do nome tem muito a ver com a escrita do nome, enfim, né? Eu não tenho essa raiz escrita. Na verdade, meu nome Norishig vem de uma sonoridade, né? Meu avô gostava desse nome. Tanto é verdade, né, que eu tenho um primo que se chama Shigenori, exatamente o inverso. Ou seja, meu nome não tinha uma origem tão grandiosa, tão linda, tal, né? Não podia falar assim que meu nome é o trabalhador incansável, o águia que voa alto, né? Homem de fé incansável. Não tinha essa vertente para poder dizer. Mas, enfim, eu gosto de contar essa história porque eu fui entender, né, da onde veio meu nome. Mas eu quero trazer aqui, né, na manhã de hoje, relacionado a essa história do meu nome, e até dizer que por muitas vezes eu sim, de fato, rejeitei esse meu nome. Se a gente olhar nas passagens bíblicas, né, tem muitos personagens que de fato, Deus mudou o nome em alguma situação, né? Tem aí Abraão, que virou Abraão, né? Jacó, que se tornou Israel, Saulo, que tornou-se Paulo, Simão, que tornou Pedro, e assim por diante. Tem várias passagens ali que tem um momento que aquele personagem bíblico, né, troca o nome por algum chamado, por alguma situação. Mas o que eu queria trazer aqui, né, que Deus, na verdade, nos dias de hoje, né, ele não quer mudar o que está escrito no nosso RG, no nosso certidão de nascimento, né, mas sim o que está gravado no nosso coração. E creio eu que, para que isso aconteça de fato, para que a gente possa seguir nosso chamado, né, daquilo que Deus nos coloca na vida, que nós devemos ser quem nós somos de fato. Isso passa pela nossa identidade, que passa pelo nosso nome. Que quer dizer que enquanto eu, por muitas vezes, rejeitei o Norichig, de alguma forma eu estava rejeitando a minha identidade, daquilo que eu fui escolhido em algum momento para nascer naquela família, com meus pais, e meus pais me deram esse nome por uma situação qualquer que seja. Eu vim neste mundo, sim, colocado por Deus, creio eu, por algum propósito, por ter nascido exatamente naquele lar, naquele momento da vida. E quantas vezes, talvez nós, ao longo da nossa jornada, nós rejeitamos quem nós somos. E quando nós fazemos isso, aqui representado pelo nome, será que a gente está, de fato, não recebendo aquilo que Deus nos reserva? Aquilo que Deus nos preparou? Deus nos transforma, né? E aí tem várias passagens, depois eu até coloco aqui no chat, de covarde para corajoso, né? Aquela pessoa que a gente às vezes se imagina sem valor nenhum, mas aos olhos de Deus nós somos preciosos, muitas vezes rejeitados, mas somos os escolhidos, os the chosen, né? Vamos colocar assim. Talvez em algum momento, sim, sentimos vergonha de algo, mas não, Deus nos honra por quem nós somos. Se colocamos como limitado, mas Deus nos capacita. Cada um olhe para a sua vida agora e perceba que você foi capacitado ao longo da sua vida para atuar em alguma montanha aí, enfim, para que de fato você consiga propagar uma palavra, para contribuir para esse reino. Ou seja, Deus te capacitou o tempo inteiro. Talvez algumas vezes você se sentiu literalmente, sei lá, quebrado, né? Sem forças, mas Deus te reconstrói. Mas tudo isso passa por onde? Se de fato a gente está
internalizando ou sendo quem nós somos, agradecendo por aquilo que nós viemos fazer neste lugar, nesse mundo, nesta terra, pela honra e glória do Senhor. Então, sim, hoje eu conto essa historinha do meu nome e falo com muito orgulho, sim. Meu nome é Norichique Cláudio Miyashiro. Eu só não uso o primeiro nome para ser mais fácil, mas nenhum problema de contar essa história. E se alguém quiser me chamar de Norichique, você pode até chamar, talvez eu não tenha nem esse hábito de atender. Norichique é comigo mesmo? Sim, é comigo. Mas eu quero dizer, eu assumi, eu entendi que eu vim neste mundo para ser o Norichique Cláudio Miyashiro, para ser quem eu sou, daquilo que Deus me colocou nessa terra. E eu queria que você levasse essa mensagem nesta manhã. Estamos aí entrando um novo mês para receber as bênçãos. Se a gente não tiver no nosso lugar, se a gente se rejeitar, né? Não se aceitar quem nós somos, como é que a gente pode receber nossas bênçãos? Deus vai procurar nós naquele lugar, ou vai chamar nós pelo nome, e nós não atendemos, nós não estamos ali, porque nós rejeitamos aquele lugar. Então, meus queridos e queridas, reflitam sobre isso, que vocês possam estar aqui nesta manhã, recebendo todas as bênçãos de quem você é. Então, Karina, seja Karina, assuma. Cris, eu não sei se é Cristiane ou Cristina, assuma. Assim como Daniela Tescari, assuma sua, quem é você, Cibele, Rafael Campos, Juliano Panza, Marcele Rosa, Roberta, meu querido Gelson, que deve ter algum lugar fazendo café agora. Receba, seja quem você é. Márcio, Thaís, Ellen, Fabiana, Gisele, Cristiane Pereira, seja você quem você é, de fato. E os que estão aqui de tela fechada, Marta, Sarina, Gabi, Miuki, Ana, Silene, Renata, Samaria, Lídia, e até o Samsung aí, coloque o seu nome. Quem é Samsung SM não sei o quê, coloque o seu nome, para que Deus saiba que você está aqui, para que você possa receber a bênção de hoje. Meus queridos, todos nós temos aí um excelente culto, estejamos aqui pela honra e glória do Senhor. Gratidão e passo a palavra não, né? Passo o tempo agora para o louvor. Amém. Shalom, irmãos. Um lindo dia de domingo ensolarado por aqui. Espero que esteja ensolarado aí para vocês também. Vamos louvar o Senhor pela nossa liberdade. Vamos louvar o Senhor pela nossa posição de filhos. E hoje que o Senhor me pediu para as músicas que o Senhor me pediu para escolher, para trazer para vocês hoje, que nós possamos refletir o quanto nós somos amados e abençoados na nossa posição de filhos, quanto nós somos livres, a gente poder expressar isso no mundo, que a gente dê graças ao Senhor por isso, a gente dê graças pelo amor dele por nós, pela sua, pela sua presença em nossas vidas, e para que tudo isso seja sempre, cada vez mais, a realidade do nosso coração. Amém? Glórias a Deus, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Que bom nós estarmos aqui reunidos neste dia tão especial e muito para trazer estratégias para esse novo tempo, esse novo mês, Xvan. Gente, eu estou impactada com os direcionamentos que Deus tem nos dado em relação a esse tempo, em relação a esse mês. E quando nós aprendemos a mudar o nosso foco, a nossa visão, nós começamos a ver bênçãos que até então a gente não conseguia ver. Em situações que aparentemente, aos nossos olhos humanos, talvez seriam situações que não trariam tantas bênçãos. Mas a questão é: qual é o nosso ponto de vista? Qual é o nosso ponto de visão? Onde nós estamos focando?
E antes de começar a trazer para vocês as estratégias desse mês, eu quero orar para que nesse momento a tua mente seja levada cativa e você não perca sequer um minuto ou uma palavra daquilo que Deus quer entregar para você. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu quero primeiramente agradecer ao Senhor por esse tempo, por esse mover, por esse mês, por essas vidas e por todo o conhecimento que o Senhor tem trazido às nossas mãos acerca, Pai, dos teus tempos, das estações e de cada detalhe que envolve a criação do mundo. Pai, que nessa manhã o Senhor envie um anjo na casa de cada um aqui. E que cada um, Senhor Deus, seja despertado para o teu mover. E que cada um aqui receba a porção que lhe cabe para esse tempo. E que cada um aqui esteja atento, Senhor Deus, aos teus direcionamentos. Porque não é um direcionamento da companhia, da Thaís, do João, da Flávia, mas é um direcionamento dos céus para a terra. Porque nós temos clamado, Senhor Deus, para que o Senhor venha alinhar as nossas vidas ao alinhamento do céu. Então, Pai, que nesta manhã, Rabassu de Cantaramanaias, Xerecanta Rabassu de Cantaramanaias, Senhor, que a frequência dos céus venha sobre nós e ajuste, Senhor Deus, a nossa frequência aqui na terra, para que possamos, ó Pai, continuar essa jornada avançando com ousadia, poder e autoridade. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, aperta os cintos. Aperta os cintos, porque, gente, hoje a palavra vai ser muito boa, muito boa. Vamos lá, eu vou trazer para vocês aqui, como você sabe, nós iniciamos no dia 23 o mês deste Xvan. Apareceu aí para vocês? Não? Apareceu, né? Perfeito. Karina vai me direcionando aí, tá, Karina? Qualquer coisa. Não vou conseguir ver o rostinho de todos, mas tô vendo aqui o da Karina, a Karina vai me ajustando, se tá bom? Bora lá, amados. Quem está com papel e caneta na mão, anota por quê? Para que você não se perca no meio do caminho. Para que você construa a tua rota durante esse mês. Para que você possa chegar lá no final de Chesvan e falar: estou satisfeito. Amém? Quero declarar, como voz profética nesta terra, como voz profética dentro dessa companhia, que nós entramos num mês de novos começos. Quem é que recebe novos começos? Quem é que quer novos começos? Amém? Shesvan é um mês de novos começos e está relacionado à tribo de Manassés. Ele começou dia 23/10 e vai até o dia 20/11. E nós temos aí muitos dias para viver esse mês. Esse mês é um mês bem peculiar. Primeiro, né, porque ele é considerado o mês do Messias. E aí, se vocês forem perceber, aqui na letra que representa o mês, é a letra Num. A letra hebraica é esse símbolozinho que você está vendo aqui, ó. E eles falam que o formato da letra é comparado a uma pessoa prostrada, como se fosse uma pessoa de joelhos. E qual é a simbologia desta letra, né? Eu falo, gente do céu, como o povo judeu, ele é muito. Eles são profundos. E eu vejo assim o quão eles são intencionais
em tudo, em tudo. E aí, quando a gente começa a perceber como eles agem, como eles pensam, com a cultura deles, né? A gente começa a entender que isso está relacionado propriamente a ser a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é extremamente intencional. Deus, ele é intencional em todos os detalhes. Todos. Todos, gente, todos. A brisa, o vento, o ar, as letras, os números, tudo é intencional, tudo tem um propósito. E os judeus sabem muito bem disso. E eles utilizam isso em favor deles, do povo, da jornada, do viver dia a dia. Só que nós não aprendemos isso. Nós estamos malmente aprendendo agora, de forma muito, né, tímida ainda, algumas questões. E glórias a Deus por esse direcionamento que Deus nos deu, a companhia de Daniel, para que nós possamos trazer os estudos do mês, né, de cada mês, porque isso tem nos munido de um conhecimento que muitas vezes não, na maioria das vezes, nós podemos caminhar de forma intencional e minimizar os impactos dessa caminhada pela falta de conhecimento. Então, nós somos um povo privilegiado. Você pode dizer, eu sou um povo privilegiado. Essa letra, ela tem a simbologia de realmente ser o quê? Submissão a Deus. Modéstia. Se tem uma palavra que pode definir esse mês de Chesvan, é humildade. É quando você se curva diante daquilo que Deus está fazendo. Se tem um mês em que você precisa redobrar a sua santidade, a sua devoção a Deus, a sua renúncia, se tem um mês em que você precisa redobrar a sua busca, o seu jejum, a sua oração, o seu altar secreto, vai ser nesse mês. E antes de continuar aqui, eu quero pedir, né, para os meus irmãos que ainda estão de câmera fechada, que abram suas câmeras, que você possa remover a burca, como eu sempre brinco, né? E estar aqui de presença plena, tá bom? Porque esse é o mês em que você vai precisar estar mais exposto na presença de Deus. Esteja exposto na presença de Deus, tá bom? Então, como falei para vocês, nós estamos aqui na tribo de Manassés e o que representa a tribo de Manassés? A tribo de Manassés representa algo muito especial, porque Manassés foi filho de José quando José estava no Egito. José teve esse filho com a filha do faraó, consequentemente, ele tem a linhagem ali, né, do povo do Egito. E cada filho, né, tinha uma representação profética na vida das pessoas. Até nisso eles são intencionais. E a tribo de Manassés, e Manassés, ele tinha o destino, o nome profético de fazer esquecer, remover, superar, ou seja, curar a dor do passado. Lá em Gênesis 41, 51, está lá escrito isso, né? E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa do meu pai. José estava dizendo que ali Deus havia trazido para José um alívio das suas dores passadas, porque até então ele sofreu muito com
com as lembranças do passado, com as lembranças da casa, com tudo que ele vivenciou e principalmente por tudo que ele passou nas mãos dos irmãos. Então ele carregou aquilo até o nascimento de Manassés. Quando Manassés nasce, ali se rompe um ciclo na vida de José. E é por isso também que Deus ele é intencional, trouxe essa tribo para esse mês, ou esse mês para essa tribo, para que nós pudéssemos entender que esse é um mês de um resetar. Este é um mês de novos começos. Este é um mês onde Deus, ele está dizendo: aqui você pode começar de novo, e aqui você deve escolher deixar as dores do passado para trás. Deus tem ministrado muito o meu coração durante esses dias, esse tempo, e uma das coisas que a gente tem conversado muito é sobre as dores e as lutas que nós vivenciamos nos últimos 2 anos aí, muitos de nós, né? O João Flávio, enfim. E uma das coisas que a gente sempre diz é o quê? Não devemos deixar que as lutas que nós vivenciamos moldem o nosso comportamento. Por quê? Toda vez que nós vivenciamos lutas, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, ele entra num estado de alerta constante. Imagine você viver 2, 3 anos, enfim, o tempo que for necessário das lutas, você viver nesse alerta constante. O povo do desenvolvimento humano sabe o poder da nossa mente e que nós podemos treinar a nossa mente e ela começa a adquirir novos hábitos a partir desse treinamento. Então, quando nós vivenciamos muitas lutas por muito tempo, automaticamente nós treinamos a nossa mente para viver o quê? Em constante alerta. Só que quando Deus, ele fala, cessou e agora vocês entram no tempo de refrigério, de conquista, você ainda, ou seja, a tua mente, todo o teu corpo, alma e espírito, eles ainda estão moldados à estação passada. De modo que, quando começam a acontecer as coisas boas, o teu estado de alerta pensa assim: puxa, será que isso vai durar? Será que eu mereço? Mas tá bom demais para ser verdade? Ai, meu Deus, o que que vem depois? Quem aqui, cá, quem aqui não fica nesse estado de alerta? Hã? E esse é um grande perigo, por quê? Quem é o do povo do desenvolvimento humano também sabe que o ciclo de realidade. E quem é conhecedor da palavra sabe que tem um provérbios que diz o quê? Que a gente é o que pensa. E é nesse ponto, meus amados, que nós vamos precisar redobrar a atenção sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos comportamentos. Por quê? Para que a gente, de fato, comece a viver, a desfrutar de um outro posicionamento. A palavra diz que há tempo para todas as coisas, há tempo de se alegrar, tempo de chorar, tempo de guerrear, tempo de desfrutar. E a gente precisa, nesse momento, nos despojar das ferramentas passadas,
Nada dos pensamentos das lutas passadas, para que nós possamos de fato viver o novo. O novo começo vai exigir de nós uma busca constante por um novo posicionamento. E não mais de medo, de luta, fuga, de alerta, mas de governo. Nós entramos agora, e eu quero profetizar na sua vida, e você que está aí, receba. Nós entramos agora, em nome de Jesus, num tempo de governo. Nós entramos agora, em nome de Jesus, num tempo de influência, de governar, num tempo onde nós entramos como herdeiros e não mais como guerreiros. E como herdeiros, nós vamos precisar condicionar a nossa mente como tal. Amados, a gente está fazendo uma campanha de oração às 6 da manhã. Thaís, qual é o propósito? Primeiro, gratidão. Segundo, para que Deus remolde a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, para vivermos de fato as promessas de Deus, para vivermos de fato como governadores desta terra, influenciadores desta terra. Porque, gente, não é fácil. Você sabe muito bem disso. Que você reprogramar a sua mente, o seu comportamento é um trabalho. Então, eu quero dizer para vocês, comecem. Porque a gente não vai conseguir sozinho, a gente só consegue com a ajuda de Deus a nos reposicionar, a nos remoldar, a transformar a nossa mente. Esse versículo que a gente diz tanto aqui na Companhia de Daniel, que a gente sempre está frisando, né? Transformação da mente. Lá a palavra diz o quê? Que a nossa mente precisa ser transformada para que nós sejamos o quê? Capazes. Ou seja, Deus já nos concedeu a boa, agradável e perfeita vontade dele nas nossas vidas. Só que nós vamos precisar fazer um trabalho do quê? De transformar a nossa mente. Porque é nós que vamos precisar ser capazes de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos precisar exercitar a nossa mente, treinar a nossa mente para ser capazes. Porque tem gente que não vai ser capaz, porque não vai conseguir, porque não quer, ou por qualquer outro motivo. E aí nós precisamos nos esforçar e pedir para que Deus nos ajude a transformar a nossa mente, porque eu não sei você, mas eu quero ser capaz de viver a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eu quero. Quem é que quer? Amém? Amém? Este é um mês de aliança, de vida, de multiplicação e movimento das águas. Lembra que eu falei para você no início aqui que tudo é uma perspectiva de ótica, é uma perspectiva de visão? Pois bem, este mês ele mês, o único mês, na verdade, que não tem festividades. Esse é um mês onde não tem feriado nenhum no calendário judaico. E é um mês onde, se você for estudar, eles falam que foi um mês em que aconteceu muitas coisas ruins. Morte de Raquel, aconteceu
a prisão dos filhos do rei Ezequias, enfim, ele vai falando sobre vários acontecimentos. Também foi um mês onde começou o quê? O dilúvio. Foi nesse mês em que a sentença de Deus começou a ser executada na terra, através do dilúvio. E todos vocês sabem, conhecem a historinha, né? Que o que aconteceu no dilúvio? O povo foi eximado, o povo foi exterminado, o povo foi destruído. Através do quê? Das chuvas. Porque até então não chovia e ali começou a chover. Então, o mês de Chesvan, ele é considerado o oitavo mês, no mês bíblico, e o segundo mês no calendário civil. Só que o 8 no calendário bíblico, ele tem o quê? O significado do infinito, da perfeição, da plenitude. Então, por mais que tenha sido o mês do dilúvio, nós precisamos, e aqui Deus nos encoraja, a olharmos para todas as situações e circunstâncias com um ponto de vista dos céus. E o ponto de vista dos céus, amados, transcende a nossa capacidade de enxergar as coisas. Então você precisa, nesse tempo, olhar para as situações e circunstâncias e pedir para que Deus ajude você a olhar de forma profunda para tudo o que está à sua volta nesse tempo. Esse é um mês de revelação eterna. É um mês em que você precisa buscar a revelação de Deus para esse tempo. A revelação de Deus do que está por trás, do que está nas entrelinhas. Porque as coisas não são apenas aquilo que nós vemos com os nossos olhos físicos. Mas Deus é intencional em tudo e sempre há além do que os nossos olhos veem. E vocês sabem, né, que o dilúvio, ele durou um ano. Foram 40 dias de muita chuva, porém, o povo entrou na arca e ficou lá 12 meses. Entrou em Chesvan e saiu em Chesvan. Foi onde iniciou e finalizou. Por isso que esse mês é considerado um mês dos novos começos. Por quê? Foi nesse mês também que, embora aconteceu o dilúvio e houve a purificação da terra, foi nesse mês também que Noé desceu da arca e recomeçou. Então, por isso que esse mês é considerado um mês dos novos começos. E é um mês onde Deus revela a sua aliança ao mundo. Quando Noé desce da arca e Deus faz uma aliança com ele. Gente, eu amo quando eu vejo um arco-íris, porque sempre me lembro dessa passagem. E eu lembro uma vez que no profeta Amaro foi na. Acho que não sei se a Rosa e o Marcelo estavam naquele dia do profeta Amaro, que ele foi na coinonia lá de Jabaquara, só ministrar para nós. E eu lembro que ele falou assim para nós. é,
O arco-íris é um arco e ele, simbolicamente, é a aliança de Deus. E agora imagine, a gente só consegue ver a metade do arco, certo? Uma aliança é metade? Não, aliança é o quê? É um círculo fechado. E ele fala, isso significa que cabe no dedo de Deus. Imagine o tamanho do dedo de Deus. Então, quando eu vejo o arco-íris, eu vejo não apenas a aliança, mas eu vejo como a mão de Deus naquele momento, e aí a mão de Deus está ali, gente, da aliança. Então, quando eu falei para você que tudo é uma perspectiva de olhar, e onde nós focamos, no que nós focamos, isso expande. Eu quero trazer para você essa perspectiva de que, embora esse mês, para alguns estudiosos, seja um mês de dilúvio, purificação, de juízo de Deus, eu quero trazer para você que esse é o mês da aliança. Esse é o mês da revelação eterna. Esse é o mês de novos começos. Porque aquilo que a gente vê, a gente cria, a gente é, a gente faz e a gente tem. Como você pensa na sua alma, assim você é. Então eu prefiro pensar que esse mês, de fato, é um mês extraordinário. É um mês extraordinário. E é engraçado que do dilúvio até a construção do templo que Salomão fez, o povo judeu, ele tinha muito temor desse mês, pelas coisas que aconteceram. E por ser um mês onde não tem festa. Gente, olha que Deus festeiro, vamos falar a verdade? Meu Deus, como Deus é festeiro. Deus ama uma festa. Ama. Aí o povo ficou o quê? Ficou de orelha em pé. Poxa, esse mês, né? Não tem festa. É um mês onde aconteceu o dilúvio. É um mês onde aconteceram coisas, né, ruins para o povo judeu. Porém, quando rei Salomão concluiu o templo, foi em qual mês? Shesva. Quando Salomão concluiu o templo em Xisfã, o povo se alegrou e falou assim: Uau, algo bom aconteceu nesse mês. Salomão concluiu o templo de Deus. Porém, todavia, entretanto, Deus não deixou o povo inaugurar o templo. E Salomão precisou esperar praticamente um ano para inaugurar o templo. Só foi inaugurar em Tisrei. Ele teve que esperar, porque Tisrei é o mês das festas. Mas ali é o quê? Um vislumbre de que Xisvan aconteceu algo importante. E segundo alguns estudiosos, eles dizem que existe uma agenda de Deus para esse mês de Xisvan, em que algo extraordinário ainda vai acontecer. Porque em cada mês Deus instituiu uma festa, uma festividade. E eles acreditam que algo muito extraordinário ainda vai acontecer nesse tempo, em que vai marcar
esse mês. E aí, amados, a gente olha para cá, ó. O que Deus pode trazer para esse tempo? A gente pode construir esse tempo. A gente pode fazer acontecer muitas coisas boas nesse tempo. Alianças, multiplicação, movimento das águas. Movimento das águas. Revelação. Cabe a nós também começarmos a construir isso. Você pode construir isso. Porque tudo é uma perspectiva. E nós podemos agora o quê? Começar a reprogramar a nossa mente. Porque embora nesse mês não há festas bíblicas significativas, festividades, a gente pode o quê? Fazer desse tempo, do nosso cotidiano, da nossa rotina, o extraordinário. E precisamos entender que Deus também está na rotina, no dia a dia, na nossa simplicidade do dia a dia, e não apenas nas festas, e nos grandes banquetes, e nas grandes comemorações, mas Deus também. Ele habita no silêncio, na introspecção, no cotidiano. E esse é um tempo onde também você pode ser chamado para para essa introspecção. E ver e começar a ver, porque, gente, muitas vezes o crente tem dificuldade, né, de enxergar Deus nas coisas simples. Porque a gente, quando a gente teve uma festa incrível há 15 dias atrás, nós vimos o mover de Deus e tudo mais, né? Aquela decoração incrível, tudo incrível, comida incrível, o povo se reunido, tendas, isso e aquilo. E ali a gente, meu Deus, Deus está aqui, Deus está ali, Deus está acolá, Deus está na bagunça, na festa, no vucu-vucu. Gente, mas aqui Deus chama a nossa atenção para que a gente entenda que Ele também está na simplicidade do dia a dia. Quando nós voltamos à nossa rotina, quando nós voltamos à nossa simplicidade, quando nós voltamos para dentro da nossa casa, Ele também está aqui. E eu vou dizer uma coisa para você, ó, uma revelação revelada agora, um download fresquinho. Exatamente nesse momento em que, de fato, Deus vai sondar o nosso coração. Porque quando nós estamos felizes, alegres, comemorando em comunhão, isso e aquilo, é tão bom, gostoso. Mas quando nós estamos na nossa introspecção, quando nós nos recolhemos, como você vai reagir a isso? Como você vai reagir à sensação de que Deus não está falando, de que Deus não está operando, de que Deus não está se movendo? Agora é a hora que Deus vai provar o teu coração, na tua dependência dele, e de fato você ver ele na simplicidade. Então, eu quero chamar a tua atenção, meus irmãos, para que você desperte os teus olhos. E sabe o que é mais interessante? Deixa eu ver se está aqui no slide. Não, não está aqui no próximo. A gente já chega. Sabe o que é mais interessante? Esse mês, cada mês, os judeus trazem uma parte do corpo, algo assim para representar. Às vezes é o ouvir, às vezes é os olhos. Eu não vou lembrar de todos.
Mas esse mês em específico, ele está relacionado ao nosso sentido do olfato, ao cheiro. Alguém vê cheiro? Eu falo que o olfato é algo sobrenatural. Porque os demais sentidos é como se fosse algo tangível, né? O ouvir é tangível, você ouve os sons, né? Os olhos é algo tangível, porque você vê aquilo, né? Concreto. A sua boca, você degusta, você sente. O sinestésico, você sente também. Mas o olfato, gente, ele é sobrenatural. Eu amo Deus, né? Porque a gente vai falando e Deus vai trazendo assim o download, né? Gente, o olfato ele é sobrenatural, porque você sente o cheiro. E esse é o mês onde você precisa sentir a fragrância de Deus. Para você sentir a fragrância de Deus, você precisa estar na presença dEle. Querer estar na presença dEle. Por isso, esse é o mês de revelações. Amém? Então, olha só. Vão anotando aí, gente. Tem coisas que eu tô falando aqui que não tá no estudo e que é Deus que está trazendo agora. Download do céu. Mês da oportunidade. Esse é um portal de oportunidade para novos começos, entendeu? Marta, Márcio, Cris, Cristiane, Sirlene, Gisele. Esse é um mês de novas oportunidades. Sarina, Fabiana, Alex, Lídia, novas oportunidades. Dani, Tescari, Dani 20, novas oportunidades. Renata, novas oportunidades. Esse é um mês de novas oportunidades, de novos começos. E é para renovarmos a nossa aliança com o Senhor. É tempo de nós levantarmos altares a Deus. É tempo de nós buscarmos ainda mais o Senhor. Esse é o mês onde nós precisamos buscar sentir o aroma do temor de Deus e para nos apresentarmos como sacrifício vivo a Ele e assim sermos transformados pela renovação da nossa mente. Esse é o mês em que Deus está te dando a oportunidade de você começar uma reprogramação mental. O pessoal do desenvolvimento humano sabe que tem muitos estudos que dizem que nós precisamos de no mínimo 21 dias para começar a ter um novo hábito. Esse é o mínimo, tá? Para que isso seja concreto e seja muito mais forte, precisa ir de uns 90 dias. Mas no mínimo é 21 dias que você precisa ali para reprogramar. E aí eu quero encorajar vocês. O que você pode fazer a partir de hoje para que você utilize esse mês de Xvan, que é um portal aberto para novos começos, para transformação e renovação da nossa mente? O que que você pode fazer para trabalhar isso? Isso não estava no script, mas fica o alerta. Esse é também um tempo de revelação abundante. Quem aqui está precisando de direcionamentos? Quem aqui está precisando urgente de respostas de Deus?
Quero dizer para você que essa é a tua oportunidade. Essa é a janela de oportunidade que você tem para buscar no altar secreto, no teu tempo com Deus, no teu devocional, a revelação abundante. Então, que você possa construir o altar. Faz lá um upgrade no teu altar secreto esse mês. Um upgrade. O altar secreto Plus, Prime, enfim, dá um upgrade aí. E faça isso de forma intencional. Porque Deus é um Deus intencional. Isso diante do altar do Senhor. Deus, este mês, eu vou fazer o meu altar premium por esse propósito. E apresenta diante de Deus esse propósito. Mas que dentro dos teus propósitos estejam principalmente a transformação da tua mente. Amados, lembra que eu falei para vocês, né, sobre a nossa perspectiva, como nós vamos enxergar esse tempo. E esse mês é um mês de santificação. Shesvan é chamado do mês do Messias. É um mês onde nós precisamos nos render ainda mais. E é um mês que eu posso dizer que nós precisamos caminhar por ele de joelhos no chão. Esse é um mês onde nós precisamos percorrer com joelhos no chão, com os nossos joelhos dobrados, ok? Deus começa a permear sua natureza da alma. Deus, assim como nós vamos sentir a fragrância do Senhor, Deus também quer sentir qual é a fragrância que está saindo de nós. Esse é o mês da conexão do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Esse é o mês onde Deus quer santificar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Eles dizem que esse mês é o mês onde o povo mais jejua no sentido assim, eles têm 2 dias da semana que são específicos para esse mês, para jejuar nesse mês, que é o quê? Na segunda-feira e na quinta-feira. Pelo qual o propósito? Justamente para a santificação. Porque tudo que eles fazem tem um propósito, tem uma intencionalidade. E são nesses dias que são portais para buscar a nossa santificação. Então, que você possa nesse tempo, pegar essas estratégias e construir algo diferenciado para que você possa viver esse mês. Para que realmente esse novo começo, e um novo começo, lembra o que Noé fez? Qual foi a primeira coisa que Noé fez quando saiu da arca? Vamos lá, se todo mundo está assistindo às aulas lá do nosso mestre Panza, lá da Escola de Princípios. Coloca aqui no chat. O que foi a primeira coisa que Noé fez nesse mês? Hum? Vamos, gente. O que que Noé fez? Qual foi a primeira coisa que ele fez quando saiu da arca? Cadê os mestres de plantão? Será que eu estou vendo no chat errado? É segunda e quinta aquele jejum. Isso aí, Juliano. Obrigada, Juliano. Salvou a nossa turma, Juliano. Isso aí. Sacrificou. Construiu um altar. Eu quero dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, este é o mês em que você precisa sacrificar.
construir, reconstruir, fortalecer e fazer um upgrade no teu altar secreto. E começa a sacrificar. Corpo, alma e espírito. O que que você pode fazer? E Deus está falando com muitos aqui. O que que Ele está pedindo para você? Deus está pedindo. Deus já colocou no teu coração. Deus já colocou. O que você precisa fazer para santificar seu corpo, sua alma e seu espírito? Não negocie aquilo que Deus colocou no teu coração. Aquilo que Deus está falando com você agora. Faça. Porque eu tenho certeza que você vai testemunhar ao final desse mês sobre essa situação que Deus está pedindo para você. Amém? Ser cristão não nos exime de passar por maus momentos. No entanto, ao nos apresentarmos como sacrifícios vivos para Deus, somos transformados pela renovação da nossa mente em Cristo. Escolha o que você quer, obedecer ou sacrificar. Porque a obediência, gente, também é um modo de sacrificar. A obediência também é um modo de sacrificar. Agora você vai precisar escolher qual sacrifício você quer. O sacrifício da desobediência ou da obediência? Sabe aquele ditado que eles falam, né? O pessoal da alta performance, né? O pessoal que vai para academia também. Ah, ir para academia é uma dor, não ir também é uma dor. Você ter disciplina é dor, não ter disciplina também é uma dor. Obedecer também é um sacrifício. Você vai escolher qual a dor que você quer, qual o sacrifício que você quer. Porque a obediência é abdicar das nossas vontades. Mas o mais importante é que quando nós sacrificamos a nossa vontade em obediência a Deus, o sacrifício é muito mais suave. Então, nesse tempo, que você possa escolher o que você quer sacrificar. Você não pode ser conformado pelo mundo. Não se conformem pelo mundo. Não se conformem, não se amoldem ao padrão do mundo. Não se conformem. Vocês, nós precisamos estar sempre um passo à frente, sempre um passo além. Amados, olha só, dentro do que tudo que a gente está falando, Shesvan é um mês de novos começos, é um tempo de digerir o que você ouviu. Quem aqui tem promessas? Levanta a mão. Quem aqui recebeu palavras ao longo desses últimos meses? Levanta a mão. Ó, a maioria, todos. Eu quero dizer para você que pega tudo que você ouviu e começa a digerir. Então, esse é o mês da introspecção. Para quê? Para você digerir tudo que você ouviu ao longo dos meses. As promessas, as palavras, os direcionamentos. Sabe, a vaca come e ela fica o quê? Ela come durante o dia e à noite ela fica o quê? Ruminando. Né? Aquilo vai, aquilo volta, aquilo vai de novo e volta, e ela fica lá, nesse processo. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar tudo que você recebeu e você vai ruminar durante esse mês. Ina, para que você possa entender quais são as estratégias que você precisar para esse recomeço. É um mês de reconciliação. Se você precisa se reconciliar com Deus, se você precisa reconciliar com seus líderes, se você precisa reconciliar com seus cônjuges, filhos, se você precisa reconciliar com algum amigo, se você precisa se reconciliar com algum colega de trabalho, com seu chefe, se você precisa se reconciliar, esse é um mês de reconciliação.
Porque os próximos meses, eles serão impactados por aquilo que você vai fazer agora também. Ah, tô revoltada com Deus, tô revoltada com os meus líderes, tô revoltada com. É tempo de reconciliação. Não permita que esse sentimento ele fique em oculto, porque o que está em oculto, ele ganha força, ele cresce. Mas quando você confessa, quando você traz isso à luz, isso te liberta. Esse é o tempo em que você precisa reconciliar-se. Se você deixou de cumprir os princípios, se você deixou de devolver os dízimos, as ofertas, as primícias, se você por algum motivo quebrou uma aliança com Deus, com alguém, esse é o tempo de reconciliar-se. Esse é o tempo de conexão com Deus. Esse é um tempo que você precisa priorizar a tua purificação. E esse é o mês para você não distrair. Porque não é porque você não está vendo os moveres, a manifestação estrondosa de Deus, que Deus não está agindo. Você só precisa agora ter cuidado e ter sensibilidade de ver o agir de Deus nas coisas simples do dia a dia, no teu cotidiano. Pastor Marcelo tá lá no quadro, escrevendo. Nem sei se tem quadro hoje em dia, né? Existe quadro ainda? Existe, tá. Tá lá no quadro. É quadro negro ainda, pastor? Ou não? Não, é quadro branco. Tá lá escrevendo. Nem é giz mais, né? É canetinha. Tá lá escrevendo. E Deus vai estar falando com você. Você parar, tá lá corrigindo uma prova e Deus vai estar falando com você. Tá lá a Karine fazendo uma cotação, Deus falando com você. Tá lá o Cláudio trabalhando, Deus falando. Vai ser na simplicidade do dia a dia que Deus vai se comunicar com você e trazer as revelações profundas. Então, esteja atento. Esteja atento. Não se distraia. É um mês de maior santidade, um mês de libertação e cura. Gente, esse é um mês de libertação e cura. Quem aqui precisa de cura? Levanta a mão. Tem pessoas que, meu Deus, que inveja. Nem ergueram a mão. Que curados que vocês são. Parabéns, um dia quero chegar nesse nível. Quem aqui precisa de libertação? Nossa, tem gente que não precisa. Uau, quero aprender com vocês. Amados, todos nós precisamos. Em todo momento, a todo tempo. Porque muitas vezes a gente é aprisionado por um pensamento. Porque muitas vezes a gente se fere por uma palavra. Então, a todo momento, nós precisamos de cura e libertação. Todos os dias. Todo momento. É um processo eterno. Enquanto você viver nesta terra, você vai precisar de cura e libertação. Eu quero dizer para você que esse é um mês muito propício para isso. Porque é um mês profético. Para o quê? Para a cura, para a libertação. Então, se você está tendo problemas aí com muitas questões, ou algumas questões, se eu posso te dar uma dica, jejue e ore, construa um altar de sacrifício por tua cura e por tua libertação. Eu quero dizer uma coisa para você, a minha vida mudou. Mudou uma chave importante na minha vida a partir do momento em que eu comecei a orar mais, a jejuar mais,
pela minha cura e pela minha libertação. Porque, amados, não adianta nós termos portas abertas. Não adianta nós termos uma conta bancária robusta, não adianta nós termos bens materiais, não adianta nenhuma outra bênção se nós não estivermos preparados para elas. Se nós não estivermos com a nossa mente transformada para elas. Nós precisamos estar preparados. Nós. Então, que a tua busca, muitas vezes a gente ora por para Deus abrir uma porta, por um trabalho. Não que seja errado, gente. Mas a questão é, tudo precisa começar dentro de nós. E o que acontece para fora é apenas um reflexo, uma consequência do que está acontecendo dentro de nós. Tá fazendo sentido? Não se distraiam e busquem pela sua cura e libertação. Esse é o mês de sentir o aroma do temor de Deus. Esse é o mês do aroma de mirra. E, gente, você sabe que mirra, ele está relacionado a quê? A cura. A mirra é o óleo da cura. Então, esse mês é um mês em que você precisa deixar o teu olfato reavivar. Principalmente em um mês em que você precisa de cura e libertação para que você seja uma boa fragrância às narinas de Deus. Porque as feridas, o pecado, ele sobe o mau cheiro. Ele é como o mau cheiro. Gente, o cheiro é espiritual. Às vezes você chega assim, né, perto de umas pessoas, meu Deus, como cheira mal. Ou você vai em alguns ambientes, algumas casas cheira mal. Você, a pessoa tá com uma roupa cheirando mal. Gente, o cheiro é espiritual. O cheiro é só aquilo que está saindo de dentro para fora. Então, que você possa deixar a sua casa cheirosa, você purifique a tua casa, limpe a sua casa, olhe as gavetas, olhe os lugares que você precisa fazer uma purificação, guarda-roupa, deixe cheiroso para o novo tempo, para esse novo começo. Pessoal, eu estava estudando, né, sobre esse mês e, opa, saiu aqui. Voltou? Pera lá. Eu estava estudando para esse mês e algo no estudo me chamou muito a atenção. Como eu estava falando para vocês, esse é o mês, né, o mês da chuva. Ele é um mês marcado pela chuva. O povo judeu, ele sabe que esse mês é um mês de muita chuva. E aí, muitos remetem a chuva como um juízo de Deus. Mas existe um estudo que me chamou tanta atenção, que é o quê? A chuva é uma benção tão extraordinária que muitos judeus eles consideram a chuva a maior bênção e a maior dádiva, muito mais do que a ressurreição dos mortos. Eles falam que a ressurreição dos mortos, ele abençoa uma pessoa, mas a chuva é uma bênção que abençoa muitas pessoas, tanto ímpios quanto os justos. E eles falam que a chuva, muitas coisas que Deus opera no mundo, muitas vezes ele opera através de anjos, dos anjos. Mas esse estudo fala que a única coisa que Deus não deixa na mão dos anjos é a chuva.
Porque ele fala que se deixasse nas mãos dos anjos, correria o risco de muitas vezes eles não deixarem a chuva cair para punição ou demais para juízo. Então Deus ele deixa a chuva nas mãos dele. As chaves das chuvas estão na mão do Todo-Poderoso. E só ele é quem libera as chuvas. Por quê? Porque só ele tem a bondade pura e extrema. Porque só ele sabe usar a misericórdia mais do que qualquer outro ser. E ele diz o seguinte, que a chuva, ela foi criada não para juízo, mas para a bondade de Deus. Lembra que eu falei, tudo é uma perspectiva? Enquanto muitos seres e muitas pessoas olham para as chuvas muitas vezes com juízo, Deus só vê o lado da bondade. E a chuva, para Deus e para o povo que acredita nisso, é tão, tão poderosa e tem uma intenção tão extraordinária que lá em Deuteronômio 28:12 diz assim, ó: O Eterno abrirá para ti seu bom tesouro, para dar a chuva à tua terra no seu tempo. Ele diz: quem pensa que a casa dos tesouros só abre porta para a dádiva da chuva está enganado. Porque no versículo declara que, lá na continuação do versículo, declara o quê? Que a chuva vem para abençoar toda, escreva aí, toda a boa obra das tuas mãos. Existe uma profundidade extraordinária nesse versículo. E a partir de hoje, você nunca mais verá as chuvas com outros olhos, a não ser com essa dádiva dessa revelação de Deus. Além dela molhar a terra, ela vem com o objetivo do quê, gente? De multiplicação, de limpeza e para selar as bênçãos de Deus. Mas muito mais do que isso. A chuva, ela é um portal, pega isso. A chuva, ela é um portal para a sala do tesouro de Deus. Então, quando chover, e aqui, ó, não sei aí, mas aqui o tempo tá nublado, tá? Com cara que vai chover. Quando chover, você pode aproveitar esse portal. É como se Deus abrisse a sala do tesouro dele e falasse assim: venha, entre. O que você quer? O que você quer? Ali eles falam que muitos aproveitam o momento da chuva para pedir a Deus as bênçãos do seu bom tesouro. Paz em vez de guerra, saúde, sabedoria. Gente, porque a sala do bom tesouro de Deus, como os nossos apóstolos falam, os bens materiais são insignificantes em relação ao que está na sala do tesouro de Deus.
E é isso que nós precisamos pedir a Ele. Que nós sejamos abençoados na obra das nossas mãos. Que nós sejamos abençoados como herdeiros do Deus vivo nesta terra. Que nós sejamos abençoados com os nossos dons, com os nossos talentos. Que Deus multiplique as bênçãos através das nossas mãos. Que Deus nos dê visão de águia, que Deus nos dê uma audição sensível para discernir a sua voz, que Deus nos dê a capacitação do alto para viver nesta terra de maneira que agrade o seu coração. Que você use esse momento de chuva, quando você tiver esse momento, para orar, agradecer e pedir as bênçãos de Deus. Porque a chuva, gente, ela é um portal. E é só Deus que abre esse portal. E é por isso, gente, que eu, pensando aqui, falando para vocês sobre isso, e para mim faz todo sentido, é por isso que, quando, né, depois da chuva, muitas vezes aparece o arco-íris. Essa é uma confirmação de que a chuva só vem pelas mãos do Deus Altíssimo. É por isso que a chuva, as chaves da chuva está nas mãos do Senhor. É Ele próprio que nos dá. Então, que você use esse tempo para ressignificar muitas coisas na sua vida. Amém? Quando Jacó os abençoa, lembra lá que Jacó abençoou os filhos de José e ele cruza as mãos. Em vez de ele dar a bênção da primogenitura para Manassés, ele dá para Efraim. E ele inverte a ordem. Mas ali tudo tem um propósito. Por quê? Jacó profetiza sobre Efraim. Efraim será maior do que Manassés. Mas também Manassés se tornará um povo grande, para que você seja grande nesta terra. Você precisa se submeter às mãos de Deus. Você precisa da cura. Você precisa esquecer das dores do passado. Você precisa se purificar. Isso mostra que Manassés não recebesse o destaque principal. Para que Manassés recebesse o destaque principal, ele carregaria um papel sólido de estabilidade e restauração. Para que você seja grande, para que você se destaque, você precisa curar e se restaurar. Por isso, esse é o mês de Xisvan, é o mês de Manassés, é o mês de restauração e cura. Manassés representa o processo de cura emocional e libertação do passado. Assim como José foi curado de anos de rejeição, traição e prisão, o nascimento de Manassés marca o início de uma nova estação. Quem aqui vai entrar numa nova estação? Levanta a mão. Amém? Qual é a nova estação, gente? Deus me fez esquecer das dores do passado. E não é uma negação, mas é uma rendição. Manassés vem antes. Primeiro Deus cura e limpa o passado, depois ele faz você frutificar de novo. Esse é o mês onde Deus quer limpar, purificar, para que você venha frutificar. É um mês da poda, é um mês da introspecção. E a chuva muitas vezes nos traz para isso, porque a chuva muitas vezes nos faz o quê? Ficar dentro. Ficarmos mais introspectivos. Tudo tem propósito, gente. Para quê? E qual é o objetivo depois da chuva? A frutificação.
a multiplicação. Não há verdadeira prosperidade sem libertação emocional. O destino de Manassés é curar a memória do povo, permitir que Israel siga em frente sem as correntes do Egito. Esse é o tempo onde Deus quer libertar você das correntes do Egito, da escravidão. É um tempo de governar. Este é um tempo para ativar a sua capacidade de dissecar e assimilar as coisas. Comece a mover-se em nova revelação e você estará digerindo e assimilando a sabedoria e a verdade de Deus. Usa esse tempo para se reconectar. Quais são as estratégias para esse mês? Mês de você guerrear com palavras. É diferente de guerra, gente. Isso é o que? Sabedoria. O que sai da sua boca. É o que sai da sua boca. Josafá ganhou uma guerra sem precisar lutar. Ele ganhou a guerra apenas adorando, glorificando e louvando a Deus. As palavras têm um poder, mês de tratar as suas raízes. É isso que Deus vai fazer, mês de tratar as suas raízes, mês de você pisar a serpente, mês onde nós pisaremos serpentes e escorpiões, mês de saltar para cima e para longe. Esse é o mês do teu trampolim, gente. O que você fizer aquilo aqui agora vai te saltar lá para frente. E esse saltar, a distância, a velocidade, vai depender do que você vai fazer aqui. Mês de extrair mais unção. E como que a gente extrai unção? Como que Deus extrai unção, gente? É no altar secreto. Mês de grande revelação. Busque o sobrenatural. Esse é o mês onde Deus vai revelar o sobrenatural para aqueles que o buscam. Mês da gratidão. A gratidão é a chave. Mês de nos posicionarmos com autoridade. Amém? Na Torá, Moisés é chamado de Manassés, pois Manassés e Moisés com uma letra Nun adicional, a letra de Shesvã. Um dos descendentes de Manassés foi aqui para as mulheres, gente. Eu fiz questão de trazer esse estudo. Eu quero declarar sobre as mulheres. Mulheres. Manassés, Zelofeade foi um dos descendentes de Manassés. Ele morreu sem herdeiros do sexo masculino. Mas suas filhas se posicionaram e mudaram um decreto onde apenas homens poderiam ser herdeiros. As filhas de Zelofeade receberam a sua porção de herança na terra prometida. Mulheres, posicionem-se como rainha Esther. Esther guerreou por palavras e posicionamento e como herdeira, com vestes reais. Ela mudou decretos. Você, mulher que está casada, pode mudar decretos na sua família e fazer com que a sua família herde a terra prometida do Senhor. No sentido da busca, você e a sua casa servirá ao Senhor. Mulheres que estão solteiras em busca de relacionamento, esse é o mês onde você pode quebrar decretos. Quebre decretos e que você mude isso na sua vida. Com o quê? Palavras. Qual a estratégia desse mês? Palavras. Que você possa herdar a tua porção. Gideão também era dessa tribo. A tribo de Manassés representa a habilidade de não sucumbir às forças malignas que desejam nos fazer esquecer das nossas raízes espirituais e da nossa identidade. O que o Cláudio começou aqui? Identidade. Gideão é um dos estudos mais robustos que falam sobre identidade.
Nesse mês, podemos aprender a permanecer conectados apesar dos desafios. Que você tome posse da sua identidade de filha amada de Deus, filho amado de Deus, como herdeiros do Senhor. E tomem posse da terra. Cuidado, gente. Esse é o mês do trono de Hades. E vocês sabem que tem uma passagem onde Jesus está na Cesareia de Filipe e diz o quê? A porta do Hades não prevalecerá sobre a tua igreja. O que é o Hades? É a porta do medo, é a porta da morte. Então, cuidem. Hades é conhecido na mitologia como a, o deus da morte, o deus do inferno e do submundo. Ele é responsável por influenciar suicídios e homicídios. Alimenta-se de tudo que morreu ou de todo tipo de morte, incluindo o sofrimento e a dor das pessoas. Depressão, cuidado com a amargura, cuidado com as mágoas, cuidado com o rancor, gente. Faz parte de uma tríade de Zeus e Poseidon. A palavra diz que esse será o último inimigo a ser destruído e retirado da terra, em Apocalipse e 1 Coríntios. Cuidado com a melancolia, cuidado com a tristeza. Lembra que esse é o mês da introspecção, é um mês sem festividade e, consequentemente, você precisa tomar cuidado com a tristeza, com a melancolia, com a incredulidade, com o desgosto, porque essas coisas abrem a porta da morte. Esse é o mês para beber das águas da vida e não das águas amargas. Amém? Cuidado, os sábios dizem que uma das coisas que podem reter as chuvas, o que pode reter as chuvas na sua vida? O que pode reter esse novo começo? O que pode reter as bênçãos de Deus? Pessoas caluniadoras e arrogantes, pecado de roubo, pessoas que prometem e não cumprem, a falta de estudo e meditação na palavra. Se você precisa consertar-se com Deus, esse é o tempo. Não retenham dízimos, não retenham ofertas, não retenham primícias. Meditem mais na palavra. Cuidado com o orgulho, com a arrogância, com a calúnia, com a difamação. Tomem cuidado. Se temos vivido os períodos de seca fora do normal, ore e peça para que o Senhor mostre e revele para você se existe algum desses pecados que ainda permeiam a sua vida. Amém? Qual a chave da vitória? Você vai dizer: estou satisfeito e grato, estou satisfeito e grata, estou satisfeito e grato. Estou satisfeito e grato. Essa é a palavra que precisa permear todos os dias desse mês. Estou satisfeito e grato. Isso é gratidão. Amém? Dizime com fidelidade, primicie com fidelidade, oferte com ousadia, para que você possa romper e esse mês possa ser o teu trampolim para você avançar. Ok? Amados, eu quero deixar aqui essa oportunidade para que você possa ofertar no altar do Senhor o seu trampolim. Que você possa, nesse momento, feche os teus olhos, amados, feche os teus olhos. Feche os teus olhos, cabeça para o alto, não para a alma. Pai, em nome de Jesus, eu quero, nesse momento, Pai, pedir que a tua Shekinah, o teu Espírito Santo de Deus, possa trazer ao coração e à mente dos meus irmãos a chave, Deus, para selar estas palavras. Senhor, nós sabemos que o maior sacrifício é aquele em que nós não deixamos Mamon nos governar. Quando nós entendemos esse princípio, Pai, das sementes, das ofertas, dos dízimos, das primícias,
nós automaticamente entramos debaixo do teu governo e não do governo de Mamon. E com isso, Deus, nós conseguimos romper com o medo da escassez, o medo da falta. Nós conseguimos romper com os ciclos passados de dores. Que nesse momento, Pai, o Senhor possa falar ao coração de cada irmão aqui. Qual o sacrifício? Qual é o sacrifício de obediência que eles precisam hoje entregar no teu altar, Senhor? E que eles não percam essa oportunidade, Pai, porque se abriu uma janela aqui. E essa é a oportunidade, Pai, que muitos têm de romper de uma vez por todas com a escassez em suas vidas. Amados, aquilo que Deus colocar no seu coração, não retenha. Porque quando nós retemos aquilo que Deus nos pede, as chuvas também são retidas. E as chuvas só são retidas quando o povo entrava em desobediência a Deus. Então, que nesse momento você não entre em desobediência a Deus e que você possa receber as chuvas do Senhor no tempo certo, para tudo, para a obra das tuas mãos. Que vocês possam, nesse momento, dizimar e ofertar aquilo que Deus colocou no seu coração. Karina, você tem uma música de fundo? A gente vai dar uns minutinhos para você ofertar, dizimar. Amém? E aí, em seguida, a gente vai fazer a ceia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar, Deus, por cada semente lançada no teu altar. Senhor, eu quero orar e abençoar cada semente. Senhor, repreenda o ceifador, o migrador, o cortador, o destruidor da vida dos nossos irmãos, Pai. Aqueles que têm sido fiel, que o Senhor esteja abençoando, Pai. Aqueles que têm lutado contra isso. Que o teu poder, o teu Espírito Santo, Senhor Deus, os fortaleça, Pai. Tira, Deus, deles todo o engano, Pai, que o inimigo implantou na mente deles. Que a partir de hoje, Pai, eles possam renovar a sua mente. Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu declaro as chuvas de bênção desse período, desse mês de Xisvan, na vida dos meus irmãos. Nas sementes, Pai, em nome de Jesus, que haja multiplicação, que haja mover das águas, que haja vida, que haja abundância, que hajam portas abertas, que haja cura emocional. Cura, Senhor Deus, as suas emoções, cura e libertação, Pai, em nome de Jesus. Que haja um mover, Senhor Deus, extraordinário. Que haja um tempo, Senhor Deus, de saltar e avançar. Que haja um tempo, Senhor Deus, em nome de Jesus, de revelação profunda, estratégias, Pai, profundas. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Amados, quem aí está com os elementos da ceia? Vai, pastor Marcelo. Shalom, shalom, bom dia. Tudo bem com vocês todos? Ótimo, todos com seus elementos aí. Eu quero apenas ler um versículo da palavra, tá? 1 Coríntios 11, 23 ao 26. Estão me ouvindo? Sim. Paulo relembra a instituição da ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Todo mundo com pão aí? Tá? E havendo dado graças, o partiu. Cada um partiu o seu pão, né? E disse assim: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Então, hoje estamos fazendo memórias do Senhor, até um dia que a gente, todos nós, possamos cear com Ele nos céus. E em nome de Jesus, vamos cear com Ele nos céus, viu, amados? Amém. Sei que daqui até lá, muitas águas aí rolarão, mas com fé em Deus, nós cearemos com o Senhor nos céus. Quem concorda com isso, diga um amém. Amém, amém. Cearemos com o Senhor no céu. Então, semelhantemente, né, depois de cear, ele pegou o cálice e disse, né, esse cálice é o cálice da nova aliança. Então, nós temos uma nova aliança. Não uma aliança firmada só de palavras. Foi uma aliança firmada com o sacrifício de Jesus Cristo.
Também fazemos isto em memória dele, até que ele venha. E, meu amado, até que ele venha, a gente tem que estar muito esperto. Até que ele venha, vamos estar atentos. Até que Jesus venha, meus amados, vamos nos ajudar, porque nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos uns dos outros. Quando ele partiu o pão, quando ele derramou o sangue, né? Quando ele estava compartilhando a ceia, estavam todos juntos, em comunhão. Que nós, como corpo de Cristo, venhamos ter comunhão uns com os outros. Isso é fundamental. Pegue na mão do seu irmão, pegue na mão da sua irmã, ajude, porque até cearmos com ele nos céus, a gente vai ter uma caminhada bem longa aqui nesta terra, queridos. Então, em nome de Jesus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, consagramos a Ti estes elementos, Senhor. No nome de Jesus, tendo a firmeza e a convicção pela fé, que nesta hora esses elementos não são mais elementos comuns. Não é mais um pão, não é mais um suco, Senhor. É o teu corpo e é o teu sangue. Nesta hora fazemos memória do Senhor, pois um dia o Senhor voltará e levará a sua igreja para morar eternamente contigo. Neste lugar não haverá mais choro, não haverá mais dor. Nesse lugar não haverá mais sofrimento, não haverá mais lamentos. Por isso, Senhor, enquanto estivermos aqui nesta terra, Senhor, cuida da gente, Pai, cuida de cada um de nós, cuida da nossa família, cuida das nossas, Senhor Deus, dos nossos sonhos e de tudo quanto, Senhor Deus, vem de Ti, Pai. Que venhamos viver nesta terra uma vida abundante. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, podem comer do pão e logo após fique à vontade com o sangue de Jesus. Thaís, obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos nós e nos preserve na palavra dele. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Que vocês tenham um dia, que vocês tenham um dia abençoado, uma semana mais abençoada ainda, e que vocês possam usufruir de todas as bênçãos desse mês. E vocês possam criar novas bênçãos, novas conexões. Ah, Ana, por favor, estava me esquecendo. Ainda bem que a Ana ergueu a mãozinha aqui. Temos um comunicado importantíssimo. Sábado que vem, às 8 horas, nós temos o Café. Vai ser aqui, né, o pessoal da companhia. Claro que acho que pode convidar mais pessoas, tá? Vamos ter um momento muito especial de network, vai ser bem importante. A Ana vai colocar o áudio lá nos grupos para vocês poderem colocar aí na agenda de vocês, tá bom? Tá bom, gente? Então, ó, vocês têm um Tem o convite link muito lá no especial. grupo, né, Thaís? Isso, tem o link, gente, mas a gente precisa fazer lá a inscrição também, para a gente saber o número de pessoas, tá bem? Façam a inscrição gratuita, ok? Gratuita. Então, participem desse nosso primeiro café. E teremos momentos proféticos ao final, hoje encerrar, Thaís. Importantíssimo também. Quem quiser um alinhamento, as petas vão liberar palavras ao final lá do pé. Exatamente, teremos um mover profético no final, então estejam lá para receber o direcionamento de Deus para esse tempo, tá bom, gente? Esperamos vocês no sábado que vem. Beijos, tenham um ótimo dia, um feliz Um domingo, beijo. uma semana abençoada.